Olá, pessoal, muito boa tarde para vocês aqui. Vou começar essa transmissão. Peraí que eu quero ver com quem é. Eu não sei como é que eu faço para chamar as pessoas aqui. Marcos Gabriel, muito boa tarde. Eu quero falar com vocês sobre um assunto que tomou conta do noticiário. Num primeiro momento ele me pareceu um pouco estranho, mas foi por feeling, né? Não foi por, vamos dizer, porque eu pesquisei ou porque eu sabia, então eu não quis. Eu não quis falar sem saber, né? Mas aí fui falar com gente que conhecia e essa minha impressão que eu tive no início, ela se confirmou. E principalmente ela se confirmou quando outras pessoas começaram a explicar os seus votos, que é o tal do perdão tributário para igrejas. Então eu queria já ir dando boa tarde aqui para todo mundo que está entrando. Vamos ver, ó, Bruno Vieira, Tiago Barreto, Gustavo Lúcio, William Fidelis, Marcos Gabriel. Quem vai conversar aqui com a gente é alguém que, tipo, super entende desse tema, vocês já conhecem, que é o Tiago Rafael Vieira. O Tiago é um grande especialista em direito religioso, é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. E aí, vamos ver aqui se eu consigo convidar o Tiago para vir aqui conversar. Perdão tributário para igrejas. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, no primeiro momento, meu feeling foi o quê? Político. Será que o PCdoB iria votar para perdoar? Foi a primeira que me deu um. Aí depois eu fui atrás. Tiago, tudo bom com você? Boa Oi, tarde. oi, Madá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo certo! Peraí, deixa eu colocar aqui certinho meu fone para te ouvir. Agora estou te ouvindo. Vamos dar boa tarde aqui para o Thiago Oliveira, Melissa, vocês todos aí que estão dando oi para a gente. Uma felicidade ter você aqui com a gente, Thiago. Thiago, você lembra que no primeiro dia, a primeira manchete que saiu, perdão tributário, eu já te mandei um zap, que eu falei, Sim, sim. Thiago, não Isso é? aí tem cheiro aí, né? Tem alguma coisa errada aí. E você, com o teu senso jornalístico acurado, quando saiu a notícia, já percebeu, e nós conversamos ali rapidamente. Brasil, né? Brasil não é à toa que Brasil é a terra, como diria o saudoso Saulo Ramos, a terra da jabuticaba. Jabuticaba só tem aqui, né? E aí nós temos aí mais uma jabuticaba brasileira. E ao contrário da jabuticaba, que eu amo, que foi a Eu também jabuticaba gosto. que a natureza fez, que Deus fez, as jabuticaba que a gente tenta fazer são piores do que artesanato de garrafa PET. Porque, pelo amor de Deus, gente, quando eu li perdão tributário de 1 bilhão para a igreja, primeira coisa, você lembra que eu te falei que duas coisas eu achei estranho? Primeiro, PCdoB votar a favor. Sim. Depois, pessoas assim que eu super respeito, que nunca votariam em nada de perdão e de favorecimento para a igreja. Marcelo Calero, Uhum. o Marcelo Ramos, que é professor de direito, de lá Sim. do Amazonas, que é um cara, é um liberal, não é um cara religioso. Aquilo já começa. Jandira Fegali. E depois que, assim, o Congresso não pode dar esse tipo de perdão tributário, tem outra coisa. E aí, o que me... Igreja paga imposto desde quando, Brasil? Nós estamos onde? Aqui é Arábia Saudita, Angola, China. Mali, Sri Lanka. E qual país democrático que a igreja paga imposto? A igreja se submete ao Estado? Nenhum. Então você vai perdoar o quê? Aí eu falei, mano, o que este povo está fumando para escrever essas manchetes na pandemia? Que foi o que eu te falei na hora. Aí o Thiago falou para mim, peraí, Madá, deixa eu estudar o assunto. Então nós temos aqui o assunto, que é o quê? O tal do projeto que não é um perdão, não é?
Quando a gente vê a notícia, né? Se nós fôssemos cidadãos dos Estados Unidos da América, nós, ao perceber, ao ler essa notícia, era certo que existia um projeto de lei que tinha no seu artigo 1º: perdoa-se as dívidas tributárias da Igreja XPTO. Artigo 2º: publique-se, essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. Assinatura, fim, né? Seria isso. Mas, gente, não é nada disso. Não existe um perdão tributário por lei. O projeto-lei 1581/2020, que foi aprovado na Câmara e no Senado, não perdoa a igreja nenhuma de dívida tributária nenhuma. Essa é a primeira coisa, né? Então, existe uma... aliás, por quê? Igreja não pode ter dívida tributária porque nos países democráticos que optam por um Estado laico, como é o nosso, igreja não se submete ao poder do Estado. Então, você não tem como cobrar uma dívida impossível. A igreja não paga imposto. Então, que imposto ela deve se ela não paga? Que foi a primeira coisa que eu vi. Eu falei, mano, wait. Então, assim, essa narrativa se cria... Eu tenho um autor que você sabe que eu amo, que é o Daniel Boorstin, que é um dos caras que primeiro começa a estudar a distorção do jornalismo para narrativas lá na década de 60. Ele é o diretor da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, e ele tem uma frase que eu amo, que é o seguinte: o pior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Então, assim, não pode haver um perdão tributário para a igreja, porque a igreja não paga imposto. Então, não tem como perdoar algo que ela não deve. Na verdade, o que a gente tem aqui, ó, eu vou ler o projeto. Ele disciplina um acordo que já foi feito. Qual que era essa treta, Thiago? Bom, então, o que acontece, gente? Como a Madá está colocando muito bem, igreja não paga impostos, né? Mas aí, o que esses dois artigos finais, o artigo 9º e o artigo 10º dessa lei, se for sancionada, do projeto de lei 1581 pelo presidente, ela dispõe, primeiro, da questão da contribuição social do lucro líquido, que é a lei, deixa eu pegar aqui, que é a lei 7789, tá? 7689 de 88, que cria a contribuição social do lucro líquido. Bom, contribuição social não é imposto, é um outro tipo de tributo. É o tributo na forma de contribuição, que teoricamente, em tese, a igreja paga, né? Mas o que acontece? Essa contribuição, que foi instituída pela lei 7689, é uma contribuição que é direcionada às empresas jurídicas e tem como as pessoas jurídicas e tem como fato gerador o lucro líquido. Então, o fato que gera o pagamento da contribuição é eu auferir lucro no fim do exercício fiscal, eu empresa, tá? Para que no Brasil o imposto possa ser cobrado, ou um tributo, que daí entra a contribuição social, porque o tributo, gente, é imposto, contribuições sociais, taxas e empréstimo compulsório, tá? Não é só imposto, tem esses outros tipos, essas outras exações. Por exemplo, taxa de iluminação pública é um tributo, não é um imposto, né? Contribuição previdenciária é um tributo, não é um imposto, é um tributo, contribuição para a Seguridade Social. E essa CSL é uma das contribuições para financiar o Sistema Único de Saúde brasileiro, o Sistema Universal de Saúde brasileiro, é a CSL. Quando ela incide? Quando tem o fato gerador. Qual é o fato gerador? Auferir lucro no fim do ano. E aí, gente, a igreja, as organizações religiosas não podem ser sujeito passivo dessa exação tributária pelo simples fato que até a minha filha de 3 anos sabe que igreja não tem lucro. Igreja não aufere lucro. Igreja é uma organização religiosa sem fins econômicos. O dinheiro que a igreja amealha por dízimo... É como ONG, por exemplo. ONG não tem lucro, Thiago.
É a mesma coisa, mesmo que a ONG enriqueça, vamos dizer. Ela ganhou muita grana aquele ano, ela teve muita contribuição. Isso não é lucro que chama. Lucro é uma coisa do capital privado, é outra história. O que a ONG vai fazer? Por exemplo, a Ayrton Senna, a ONG Ayrton Senna, é uma ONG milionária. A Konrad Adenauer, né? O que ela faz com o dinheiro? Ela investe nos seus objetivos sociais. Criam mais programas de assistência social, educacionais, compram prédios, contratam mais professores, crescem. O que a igreja faz? A igreja cresce, a igreja compra um templo maior, a igreja manda dinheiro para a África para sustentar missionário, a igreja consegue ter mais pastores, sustentar mais pastores. É isso que a igreja faz com o dinheiro. Agora, se porventura tiver uma igreja que está usando dinheiro para pôr no bolso e para comprar carro Cadillac e tirar férias em Miami e só usar o dinheiro do povo para coisas que não são do espírito, bom, já existe um dispositivo no Código Civil Brasileiro, lá no artigo 50, que prevê a desconsideração da pessoa jurídica. Essa igreja deixa de ser igreja e aí ela vai ter que pagar todos os impostos possíveis. Mas agora, as igrejas que são sérias, que usam o dinheiro para seus objetivos sociais, quais sejam proselitismo, evangelho, educação religiosa e etc., não ofere lucro. Então, isso já é consagrado no Brasil desde sempre. O Código Tributário, Madai, de 1966. Desde 1966, existe a regra matriz e, quando não tem fato gerador, não incide tributo ao sujeito passivo. Então, CSL, igreja não paga porque a igreja não entra na regra matriz. Igreja não aufere lucro. E o que foi feito aqui, Madá? Foi acrescentado ali no artigo 4º da lei do CSL o seguinte: o artigo 4º hoje diz o seguinte: são contribuintes as pessoas jurídicas estabelecidas no país. Ponto. O que esse projeto está acrescentando? Uma ressalva. Ressalvada as vedações da linha B do inciso 6º do caput do artigo 150, na forma restritiva do parágrafo 4º do mesmo artigo. Ou seja, esse projeto está acrescentando o óbvio, que igreja não paga desde que esteja cumprindo a sua finalidade essencial. Isso aí, gente, todo mundo já sabe, qualquer tributarista já sabe, qualquer juiz de direito já sabe. Mas é que isso deu briga já judicial, porque a gente está falando como se isso fosse uma novidade. O que foi noticiado foi que as pessoas entenderam da notícia, na verdade. Foi assim, no meio da pandemia, o filho do R.R. Soares resolveu isentar todas as igrejas de imposto. Eu já fui assessora parlamentar. O que acontece nesses casos? Toda vez que você tem qualquer projeto de lei que tenha relação com comunidade religiosa, o parlamentar que tem alguma ligação, ele vai querer relatar, porque é da comunidade dele. Sim. Como toda vez que você tem um projeto sobre animais, o defensor de animais vai querer relatar. Sobre mulheres, quem luta pelos direitos das mulheres. É assim que acontece. Então é assim, óbvio que ele... homossexualismo e tantas outras pautas. Claro! Cada um vai relatar do seu público, porque e os outros até gostam, porque ele entende aquele público, ele dialoga com aquelas pessoas, os outros deputados até querem, porque eles não dialogam com aquele público, mas dialogam com o colega. Então o colega coleta as demandas e ali eles dialogam para ver um consenso. Então assim, o seu filho do R.R. Soares ia ser alguém ligado aos evangélicos, que ia ter que conversar. Mas qual é que foi a treta? Essa lei original da CSLL, ela tinha um probleminha técnico, que, na lógica, você não podia tributar uma igreja porque ela não tem lucro líquido, mas não dizia que não era para tributar. Então, a igreja, a Receita ia lá e fazia o quê? Cobrava. As igrejas faziam o quê? Entravam na justiça. A justiça... sistematicamente, não tem uma decisão contrária à igreja nisso. A justiça sempre decidiu a favor das igrejas. A igreja tinha lá a decisão judicial que não podia. A partir de 2015, o Supremo Tribunal Federal falou, mano, é lucro líquido, não tem lucro, vocês param de cobrar esse negócio. O que a Receita fez?
começou a cobrar de todo mundo de 2015 para trás. Então, assim, o que foi feito no Congresso é para parar isso, porque isso estava gastando uma grana do Judiciário para algo que o Supremo já pacificou. Não é porque o Supremo falou em 2015 que só vale dali para frente. Não, e ainda assim, ó, isso é tão absurdo. A gente sabe que no Brasil o fisco não é um leão. O fisco é um dragão, aquele dragão lá do Game of Thrones, né? Veroz, enorme, que ele sozinho acabou com todo o exército lá Agora esqueci o nome da rainha lá. Mas, enfim, é um dragão voraz e feroz. Esse é o nosso fisco, tá? E ele vai cobrar, mesmo que, é óbvio, mesmo que o Código Tributário Nacional diga não tem fato gerador, não incide. E tem mais, essa questão de 2015, Madá, é outra regra do Código Tributário Nacional. Inclusive, esse PL 1581 fala isso, remete ao artigo 6 do CTN, Código Tributário 106. O artigo 106 do Código Tributário Nacional diz que toda regra interpretativa, toda norma de interpretação que seja restritiva de tributos, ela tem efeitos pretéritos. Então, a lei já diz que tem efeitos pretéritos. O Código Tributário, no artigo 106, já diz isso. Essa lei aqui, ela não está criando algo novo do tipo, bom, vai ter efeitos pretéritos, então, a partir de 2015, como tu disse. Não, essa lei está lembrando que o artigo 106 do Código Tributário já fala isso desde 1966. Né? Então, o que acontece é que a gente tem isso por jurisprudência, mas a Receita não respeitava, continuava fazendo a cobrança. E não respeitava. As igrejas entravam na justiça, a justiça dava a favor da igreja, a Receita ia lá e cobrava de novo. E quem que paga para tramitar os processos? Nós! Não, e ainda desrespeitava a lei, porque o CTN fala que tem efeito pretérito. Então, o que foi feito nesse projeto aqui? Foi feito o seguinte, olha, igreja não ofere lucro líquido, agora está na lei da CSL e o parágrafo único está dizendo tem efeitos pretéritos. Esse é o primeiro dispositivo. E o segundo dispositivo é o da contribuição previdenciária, que é uma outra coisa. Sim. Tá? Que é o seguinte, a igreja... E aí esse tem alguns problemas, né, Thiago? Aí tem alguns problemas. Esse tem, tá? Mas assim, ó, o que acontece? A igreja, desde 30 de dezembro do ano 2000, ela é isenta de pagar a contribuição previdenciária dos pastores. Quem instituiu essa isenção foi o Fernando Henrique Cardoso, em 30 de dezembro de 2000. Não é imunidade, é isenção. Por que é isenção? Até eu já fui fazer uma aula com o pastor Marco Feliciano de como que o pastor recebe salário. Fui! Porque ninguém conhece mais pastor nesse Brasil do que Marco Feliciano. Gostem vocês dele ou não. É o homem que tem mais quilometragem no Brasil. Aí o que ele estava me falando é o seguinte, como é que é o nome do salário do pastor, que ele me falou que não chama salário? Como é que é? Prebenda. Prebenda. Prebento. É isso? Aí ele me falou, existe isso. Prebenda. Existe isso, que é um regime especial, vai lá, pesquisa, não sei o quê, e não vai lá. Só que isso foi da época lá atrás do Fernando Henrique, isso faz 20 anos. O mundo mudou. Então ele falou, tem várias configurações de igrejas, você tem igrejas reformadas que têm conselhos, que são grandes. Você tem igreja que dá até comissão por dízimo que o cara pega. O cara não ganha nada, ele tem uma casa, ele ganha comissão pelo dízimo. Vai da situação da igreja. Tem uma igreja que ela é uma portinha, uma garagem, não tem como pagar salário para aquele pastor. O que a comunidade der, ele pega. Tem igrejas grandes que pejotizam. O pastor abre uma empresa e ele é pessoa jurídica que presta serviço para a igreja. Então, o que falou para mim? Hoje em dia, você tem diversos regimes de contratação. E essa questão do INSS, se for ver a rigor, são dívidas prescritas. Não, e eu vou lhe dizer, o que acontece então? Como foi criado lá em 2000, exatamente isso que você disse.
a prebenda do pastor, que a igreja paga de diversas formas, como tu colocou, não incide a cota patronal, que é 20%, mais o sistema S, que vai dar aí uns 26%, 27%. Digamos que que a igreja paga ao pastor R$1.000, tá? Desses R$1.000, 11% o pastor tem que contribuir para a Previdência, ele é obrigado, tá? Então vamos lá, R$110. Desses R$1.000, a igreja deveria pagar 27% para a Previdência, que daria R$270. Por que a igreja não paga? Porque ela é isenta desde o ano 2000, tá? Foi acrescentado no ano 2000 o parágrafo 13º no artigo 22 da Lei Geral da Previdência. Em 2015, porque o dragão voraz e feroz estava cobrando mesmo assim, em 2015 teve uma lei interpretando, uma norma interpretativa das diversas situações, como tu disseste, né? Em 2015. Mas mesmo assim, o dragão continua cobrando. Continua cobrando. E aí, agora, o que está fazendo é acrescentando o artigo 16º para dizer que não pode cobrar contribuição previdenciária desde 2000. Qual é o problema que existe? Tá? E aí eu não sei, aí teria que ver os processos. Né? Existem situações, por exemplo, pastor não paga contribuição previdenciária. Só que se a igreja tem uma secretária, uma telefonista, uma secretária, uma cozinheira... Aí tem que pagar. Aí tem que pagar. Então, tem situações que a igreja não pagou a contribuição previdenciária da cozinheira, da faxineira, da secretária, do professor, entendeu? Bom, aí vai ter que pagar. Agora, se é relacionada a ministro de confissão religiosa, presbítero, diácono, pastor, baborixá e sei lá quem mais, não paga. Então, agora, no caso concreto, que são as igrejas que foram autuadas, só verificando o caso concreto, olhando o processo para ver, olha, nesse caso aqui tem que pagar, nesse não tem que pagar. Então, seria irresponsável da nossa parte dizer que não tem que pagar nada, ou dizer, não, tem que pagar tudo. Só olhando o processo para saber. Né? O que o 1581 está fazendo aqui é apenas e tão somente dizendo, olha, igreja é isenta à Seguridade Social desde o ano 2000. Que é uma coisa que a gente já... O que ele está mostrando é o seguinte, o que foi feito aqui é o seguinte, na justiça hoje, a gente está com um rolo que é, a Receita cobra o que é para cobrar e o que não é. Com essa lei, o que vai ser cobrado é só o que é devido. Exatamente. Quem está devendo da secretária, da telefonista que não pagou o INSS, vai continuar devendo. Não foi perdoado. Não vai perdoar. É isso aí. Não vai. Que, aliás, nem Jesus perdoava imposto devido. Vamos cá entre nós. Daqui a pouco uma igreja que tem uma empresa, tá? A igreja que tem uma empresa e essa empresa auferir lucro, vai ter CSL. Vai pagar, porque é empresa. Sim. Entendeu? Digamos que a igreja tenha um jornal, tá? E o jornal aufere lucro. Vai pagar CSL no jornal. Não vai pagar quando o dinheiro entrar na igreja. Aí o dinheiro entrou na igreja, o dinheiro é da igreja, daí não paga. Entendeu? Agora, contribuição previdenciária de pessoas que não são pastores tem que pagar. Então, assim, para tentar dar uma resumida, porque é uma salada de fruta, né, o direito tributário brasileiro. Essa é a verdade. Para tentar dar uma resumida. No Código Tributário Nacional, já diz que a igreja não tem que pagar. Na Constituição Federal, já diz que a igreja não tem que pagar. O que está se fazendo agora? Está se dizendo isso também na lei específica. Tanto na lei específica da Previdência, quanto na lei específica da Contribuição Social de Lucro Líquido. Então, olha, gente, além do que já está no Código Tributário, além do que já está na Constituição, também agora vai estar na lei específica. Está se repetindo, está sendo prolixo. Como eu estou sendo prolixo, né? Já falei a mesma coisa 3 vezes, porque a lei brasileira tem que ser prolixa. Porque se não for prolixa, o que acontece? Custo para o contribuinte, processo, rolo, confusão. E a gente tem aqui essa conta que foi feita,
que eu não sei como é que chegaram nesse número, com toda sinceridade. Porque eu li, e eu não sei como é que o povo chegou nisso de 1 bilhão. E uma outra coisa que eu não consigo entender, Thiago, é por que, que o brasileiro enfiou na cabeça essa história de que igreja paga imposto em país democrático? Porque Isso é é só em ditadura que paga. Porque, por exemplo, na Europa inteira você tem o que chama de church tax. Church tax é a gente que paga para a igreja, não é a igreja que paga para o Estado. Na Alemanha, por exemplo, o imposto de renda que eu pago na Alemanha, parte dele vai para a igreja. Né? Parte do imposto de renda que eu pago vai para a igreja. Até tem aquela situação, né, na Alemanha de um cara que é ateu, que se desbatizou para o dinheiro do imposto dele não ir para a igreja. Né? Porque ele foi batizado na igreja católica, aí depois ele virou ateu, aí não queria que o dinheiro dele fosse para a igreja e pediu para se desbatizar. Né? Isso aconteceu na Mas Alemanha. também você pode, na Alemanha, na Suíça, em todos os países que tem o church tax, você não precisa pagar na cota, né, do church tax, porque, tipo, tem uma cota que você tem que pagar no seu imposto de renda. Mas tem pessoas, tem ateus, por exemplo, que colocam no imposto de renda doação para tal igreja, porque eles consideram que a igreja faz um serviço social importante. O church tax, na verdade, é um imposto que o Estado paga para a igreja. Igreja não tributa Estado em democracia. Eu não sei de onde que o brasileiro tira essas coisas, cara. Mas é que está acontecendo. Até agora, o IBDR emitiu um parecer aí contra a intolerância. Né? Ultimamente está tendo uma intolerância religiosa, uma perseguição aos cristãos. Você vê Netflix fazendo filme dizendo que Jesus era gay, hostilizando Maria, hostilizando símbolos cristãos. Depois vem jornalista aí, filho de jornalista famosa, dizendo que onde é que já se viu pastor virar ministro, né, de Estado, que é um absurdo que pastor não pode ser ministro de Estado. E aí ele não fala que o pastor que é ministro de Estado tem uma carreira na AGU, que o pastor que é ministro de Estado tem doutorado na Espanha, que o pastor que é ministro de Estado tem uma bela carreira acadêmica, carreira advocatícia. Por isso que ele é ministro de Estado, não porque ele é pastor. Né? Mas 90% da população brasileira é cristã. A gente tem pessoas que são bem polêmicas na esquerda, que alertam a própria esquerda da importância que a igreja evangélica e que a fé cristã tem no Brasil. O Emicida, Mano Brown, cansam de falar isso. Por quê? Porque são pessoas que estão fora dessa bolha de gente rica que só fala para si, que só se elogia e que acha que todo mundo que não concorda com eles é burro. E essas pessoas acabam causando, vamos dizer, um barulho e estão muito nos meios de comunicação. Até saiu hoje uma pesquisa da Fundação Itaú Cultural mostrando que a elite brasileira, o índice de leitura no Brasil caiu 4%. Entre a elite caiu 12%. Então as pessoas ficam falando só para elas, consideram que o ser humano se restringe à racionalidade, como se o ser humano fosse só a racionalidade, ele não transcendesse para a espiritualidade, para a alma, para mais nada, ele fosse menos do que ele realmente é, e querem que o debate seja feito só nos termos deles. E a gente vê isso chegando até a imprensa, quando, na verdade, 90% da população não está nem aí para esse tipo de delírio, né? Essa que é a verdade. Mas como tu disseste, né? É um delírio e é uma espécie de mantra. Eu não sei se você já foi a algum templo budista, mas aqui no Rio Grande do Sul tem um templo budista em Três Coroas, que é muito conhecido, e aí eu já estive lá, e aí tem uns rolos enormes, que a gente já viu em filme, né? Todo mundo já viu em filme. Uns rolos enormes que você gira. Aquilo ali você gira, tem um monte de emblemas, de signos ali. Você gira, porque aqui em contato com o ar, seria como se fosse centenas de orações dos monges budistas com uma girada. Né? Então, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo hoje esse mantra, que repetem tantas vezes a mesma coisa, como se fosse rodar, girar essa roda do mantra, para ver se a gente se convence da mentira. Né? É isso. Essa coisa de laicidade. E também uma coisa assim,
por exemplo, querem se falar, porque fulano é evangélico quando o cara dá um fora, né? O cara dá um fora, o evangélico falou isso. Mas quando o pastor, que é meu amigo, quando o Antônio Carlos vai fazer os negócios lá na praia de Copacabana em homenagem às vítimas do Covid, o Antônio Carlos nunca escondeu de ninguém que é pastor. Aí não fala que é pastor. O policial do Passinho, que tava lá, sabe aquele policial que arrasou na história do Passinho, que viralizou? Eu vi. A companheira dele é a pastora Silvia da Igreja Quadrangular. Aí não fala que é pastora. Sim. Aí fica invisível o evangélico. Sim. Então, assim, para lacração, qualquer coisa boa que o evangélico faça é invisível. Sim. E qualquer porcaria que o evangélico faça tem que ser maximizada ou você tem que distorcer para falar que houve, como é o caso disso da isenção tributária. Porque não houve nenhuma isenção, essa é a verdade. Não tem nada novo, não tem nenhuma isenção, não tem nenhuma isenção nova, nenhuma renúncia de receita, nenhum perdão, nada. É apenas a repetição de dispositivos que já existem em outras leis. Nada mais do que isso. Assim, na verdade, totalmente desnecessário. Mas como no Brasil as coisas têm que ser repetidas para funcionar, então estão repetindo. É isso. E aqui, olha, nós dois somos evangélicos, então a gente está falando aqui igreja evangélica, pastor, isso e aquilo. Mas, Brasil, isso vale para tudo. Templo budista que a gente está falando, eu moro ao lado dos dois maiores templos budistas do Brasil, que são o Fogo Anshan e o Odsai Lin, aqui, porque é a comunidade asiática maior que tem no Cinturão Verde de São Paulo. Vale para terreiro de candomblé. Vale para tudo, gente. Tudo. Isso que foi decidido é para todas as denominações religiosas. Vale para centro espírita, para terreiro de Umbanda, enfim, vale para qualquer organização religiosa. Mas é que a bola da vez são os evangélicos, né? Então, falar mal de evangélico parece que virou moda. É triste isso. Isso é intolerância religiosa, isso é violência simbólica, né? Que daqui a pouco pode acabar virando violência real, né? Então, a gente precisa lutar contra isso aí e desmistificar essas bobagens, né? Como essa do perdão bilionário, que não existe, gente. Não existe. E muito bom tu tá disponibilizando teu canal, teu perfil no Instagram para desmistificar essas bobagens. E você veja que o Deus me deu o dom do faro e do deboche, que é para no primeiro dia eu não sabia nada do assunto que eu não entendo, mas eu já pesquei. Safadeza eu pesco, você sabe, né, Thiago? Eu já pesquei aí. E eu acho que isso é bom para as pessoas saberem que, assim, nós estamos no meio de uma pandemia, a gente tem muitos assuntos seríssimos. As igrejas, todas, as evangélicas, a Igreja Católica, os centros espíritas, igrejas muçulmanas, todas as denominações religiosas, os judeus, o TNAD tem um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo, estão fazendo das tripas coração para ajudar muita gente necessitada na pandemia. E a Receita estava fazendo essa gente parar trabalho para ter que ir na justiça dizer que não vai fechar o ano fiscal pagando imposto. É disso que nós estamos falando agora. Então é por isso que eu quis trazer esse esclarecimento para vocês. Porque tem religioso picareta? Tem jornalista picareta, tem youtuber picareta. A picaretagem é a coisa mais democrática da história da humanidade. E existem ferramentas legais para coibir o picaretismo, pôr o picareta atrás das grades, se for o caso. Já existem esses dispositivos, né? E olha, gente, aqui só fechando. O PCdoB não votaria a favor se fosse para favorecer a igreja. Porque nós não estamos tão no Jesus Power assim de converter os comunistas. Não é verdade? Os comunistas são ateus, Brasil. São ateus e essa ateia ainda não se reconheceu como igreja, embora eu ache que qualifica. Mas isso é o próximo passo. Você vai pegar o grande doutrinador deles, que é o Gramsci, né? E o Gramsci diz que o socialismo é uma religião civil. Ele fala que é uma religião civil. E é uma religião, porque religião vem do latim religare. E religare significa ligar algo, ligar novamente algo a algo.
E é o que o comunismo faz, né? Ele liga novamente a pessoa a algo diferente do que ele estava ligado antes. Então, não deixa de ser uma religião, só que não transcendental, uma religião civil, uma religião secular, que foi o que tentaram implementar na França, com a Revolução Francesa, né? Se vocês não sabem, na Revolução Francesa, em 12 de julho de 1790, foi fundada a Igreja Constitucional da França, onde a deusa era a deusa Razão, e todos tinham que adorar a deusa Razão, e os padres tinham que se submeter não a Roma, mas a deusa Razão. Os padres que não aceitaram fazer isso, o que aconteceu? Guilhotina, perderam a cabeça, né? Então, essa religião civil, ela é uma religião do amor, da solidariedade. Se você não concorda com eles, você perde a cabeça. Na verdade, assim, a gente gosta muito de acreditar que a gente é racional puramente, isso vira uma coisa bonita, né? De se falar, mas os cientistas mais sérios falam isso abertamente. Vocês vejam tudo que é documentário de grandes cientistas, astronautas. O que é a ciência? É um método que a gente estabeleceu que é basicamente assim, a gente está no escuro com uma lanterninha olhando algumas coisas que a gente sabe, mas a maior parte a gente ainda não domina. E todos nós temos experiências que não são racionais, que você pode definir, sei lá, como transcendental, espiritual, sagrada, de amor, mas nós sabemos que isso todos sabem, ser humano não é só racionalidade. A gente traz aqui um pouquinho de racionalidade para vocês entenderem que não houve perdão tributário porque você não perdoa o que não é devido. Você só perdoa a dívida existente. E o perdão tributário de 1 bilhão que você ouviu não existiu porque não tinha a dívida, Brasil. Eu agradeço aqui o Thiago por essa live express que a gente fez. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Thiago, valeu, até a próxima. Vai ficar aqui a live no canal e eu vou passar também para o Thiago colocar nos canais deles aí. Valeu, querido, um beijo, Madara. até a próxima. Obrigado pelo convite, Tchau. até a próxima. Tchau.